Olá, que bom ter a sua companhia aqui no MedTalks. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, nossa, toca fundo em todo mundo hoje em dia, né? Vamos falar sobre o custo invisível por trás dessa nossa obsessão por performance. Para quem está chegando agora, aqui no MedTalks a nossa proposta é bem simples, mas poderosa. Ser a sua pílula diária de conhecimento. Todos os dias às 5 da manhã, a gente traz conteúdos para auxiliar e, claro, incentivar essa busca por uma vida mais saudável. Tudo através da boa e velha informação. Pensa bem, a gente vive cercado de aplicativos, de métodos, de técnicas que prometem otimizar cada segundo do nosso dia. Essa cultura da eficiência máxima tá em todo lugar, né? Só que essa busca constante, sem trégua, ela tem um preço, e é sobre isso que a gente vai conversar. E essa é a grande pergunta que fica no ar, a questão central de hoje. Em que momento essa busca implacável por performance deixa de ser saudável e vira uma verdadeira armadilha mental? Quando é que a motivação vira uma compulsão que destrói a gente por dentro, afetando nossa mente e até quem a gente é? Bom, para começar, vamos colocar os pingos nos is. O que é, afinal de contas, essa tal de produtividade tóxica? O que diferencia ela do bom e velho trabalho duro, daquela dedicação saudável que a gente conhece? E olha, esse ponto aqui é crucial. Não estamos falando de ter padrões altos, de querer fazer um bom trabalho. A questão é quando o nosso valor próprio, a nossa autoestima, fica amarrada exclusivamente no que a gente produz. É aquele sentimento onde a simples ideia de parar, de descansar, já dispara uma culpa, uma ansiedade imensa. O que é muito interessante de observar aqui é justamente esse contraste. De um lado, você tem a motivação saudável, que é flexível, que se adapta, que entende que o bem-estar faz parte do processo e que o descanso é fundamental. Agora, do outro lado, a produtividade tóxica é o oposto. É rígida, compulsiva. Ela faz a gente negligenciar o básico, como sono, comida, e pior, ela transforma o descanso num gatilho para a culpa. A grande diferença, no fim das contas, é entre ter liberdade e viver numa compulsão. E aqui estão os sinais de alerta, sabe? Aquelas bandeirinhas vermelhas. Aquela necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa. Sentir uma culpa imensa só de sentar para ver um filme. Achar que o nosso valor como pessoa depende totalmente do quanto a gente produz. E tem também o perfeccionismo, que fica tão intenso, tão paralisante, que, ironicamente, a gente acaba não fazendo nada. Ok, agora a nossa conversa vai ficar ainda mais séria. Porque não estamos falando só de sentimentos ou de comportamentos, não. O que acontece são mudanças reais, físicas, lá dentro do nosso cérebro. Mudanças que dá para medir. Vamos entender como o cérebro reage quando está sob essa pressão toda? Pensa nisso como um efeito dominó no cérebro. Primeiro, a pressão constante deixa o sistema de alerta do corpo hiperativo. Isso faz com que o cortisol, o famoso hormônio do estresse, seja liberado sem parar, inundando o cérebro. E o resultado disso é bem significativo. O excesso de cortisol pode, literalmente, atrofiar o córtex pré-frontal, que é a nossa área de tomada de decisões. E, ao mesmo tempo, ele pode expandir a amígdala, o nosso centro do medo. Basicamente, o cérebro se remodela para viver em estado de alerta máximo o tempo todo. E para piorar, isso tudo cria um ciclo viciante, bem parecido com uma dependência química. Funciona assim: a tarefa que a gente conclui libera um pouquinho de dopamina, que dá aquela sensação de recompensa, de prazer. O problema é que essa satisfação é super temporária. Com o tempo, o cérebro cria uma tolerância e passa a exigir doses cada vez maiores de produtividade para sentir a mesma coisa. É um ciclo que simplesmente não se sustenta. Agora vamos falar do impacto que talvez seja mais sutil, mas que é profundamente perturbador. O que acontece com a nossa identidade, com o nosso senso de eu? O que acontece quando a nossa régua de valor pessoal passa a ser unicamente a nossa capacidade de fazer, de produzir? Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. A nossa identidade, que deveria ser uma coisa rica, cheia de facetas, feita dos nossos valores, dos nossos relacionamentos, das nossas paixões, ela começa a encolher. Ela fica desproporcionalmente investida só no papel profissional, em detrimento de todo o resto que nos faz ser quem somos, e o resultado disso é um verdadeiro vazio interior. A pessoa perde o contato com quem ela é fora do trabalho. Perguntas que parecem simples como: do que eu gosto de verdade? Ou quem sou eu se eu tirar as minhas conquistas? Se tornam quase impossíveis de responder. É um momento em que o ser é totalmente engolido pelo fazer. Bom, depois de entender o tamanho do problema e os custos que ele traz, a pergunta que não quer calar é:
Mas e aí, como é que a gente sai disso? A boa notícia é que sim, existem estratégias com base em evidências para a gente conseguir recuperar o equilíbrio. Vamos dar uma olhada em algumas delas. Toda grande mudança começa na mente, né? E aqui não é diferente. O primeiro passo é a gente começar a identificar aqueles pensamentos automáticos, tipo, eu deveria estar fazendo mais. O segundo passo é questionar esse pensamento. Peraí, isso é verdade mesmo? Me ajuda em alguma coisa a pensar assim? E o terceiro, e mais importante, é reenquadrar, é trocar essa ideia para uma perspectiva mais equilibrada, como, por exemplo, o descanso é essencial para eu ser eficaz no longo prazo. Outro ponto-chave é estabelecer limites saudáveis. E isso vale para tudo. Limites de tempo, ou seja, ter hora para começar e principalmente para terminar o trabalho. Limites na comunicação, definindo quando estamos disponíveis ou não. E o mais desafiador, talvez, os limites internos. Aprender a interromper aquela vozinha da autocrítica excessiva. E, claro, os limites físicos, criando espaços separados para o trabalho e para o descanso. E aqui vem uma mudança de mentalidade que é crucial. A gente precisa entender que recuperação não é só não estar trabalhando, é uma prática ativa. Pensa num atleta de alta performance. Ele treina a recuperação. Da mesma forma, a gente precisa começar a tratar o sono, o movimento, as práticas de meditação como parte fundamental e inegociável da nossa própria performance. E para a gente ir fechando o nosso raciocínio, vamos ampliar um pouco a nossa visão. A solução definitiva para a produtividade tóxica não está só em aplicar uma técnica ou outra. Está numa mudança muito mais profunda, numa redefinição do que a gente entende por sucesso. Sabe, a cultura de hoje vende a ideia de que o sucesso é um tiro curto, um sprint, uma explosão. Mas a verdade é que a excelência de verdade, aquela que dura a vida toda, parece muito mais como uma maratona. A métrica que realmente importa não é o que se faz numa semana de trabalho insano, mas sim a capacidade de se manter saudável, produtivo e com paixão pelo que se faz, por anos, por décadas. E essa reflexão final, para mim, resume tudo. A questão não é ter que escolher entre sucesso e bem-estar. A verdadeira escolha é sobre qual forma de sucesso a gente quer para a nossa vida. Uma que nos destrói, que nos esgota, ou uma que sustenta a nossa humanidade, que nos permite crescer de forma integral e, mais importante, sustentável. Bom, chegamos ao final da nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela companhia e pelo interesse em mergulhar num tema tão importante como este. E se essa conversa despertou a vontade de continuar aprendendo, fica o convite para visitar o nosso blog em med.com.br. Ele está cheio de conteúdo para ajudar a construir uma vida mais saudável. Ah, e para quem curte ouvir, a gente também está lá no Spotify. É só procurar pelo podcast Descomplicando a Saúde com SPASS, que é da nossa plataforma de benefícios. Tem muito conteúdo bacana por lá também. Mais uma vez, obrigado pela companhia. A gente se encontra na nossa próxima pílula de informação. Até lá e que a gente encontre mais saúde e equilíbrio no nosso dia a dia.